Olá pessoal, dando prosseguimento ao nosso curso de Leis de Newton, aplicações das leis de Newton, hoje nós estamos trazendo uma discussão muito curiosa acerca do globo da morte. Quem aqui de nós já não se encantou, já não se emocionou ou até ficou assustado com as apresentações de vários motoqueiros dentro do globo da morte nos circos do Brasil afora, ok? E aí, Ivan, o que nós temos de interessante aqui que precisamos chamar a atenção? Eu coloquei aqui a moto passando aí em vários pontos desse movimento, no ponto superior A e no ponto inferior B. E a nossa análise é a seguinte: quais são as forças que atuam no ponto B? Eu tenho o peso e eu tenho uma força de apoio que o globo exerce para cima, chamado de normal. Eu vou chamar essa força de NB, ok? E lá em cima, passando no ponto A, eu tenho o peso, pronto, igual, eu tenho o peso, só que a normal também é para baixo, ok? Vou chamar de NA. Por que, Ivan? Porque a normal é uma força, como nós bem sabemos, perpendicular ao plano. Se o plano está aqui em cima, a força que ela exerce, que esse plano exerce, é para baixo, correto? Então eu tenho aí peso e normal, beleza? É interessante porque alguns de vocês poderiam me questionar: Ivan, e nesses pontos aqui laterais, eu não poderia pensar nessa discussão? Poderia, embora não seja assim tão importante para a gente, né, nesse caso, nesse momento agora, porque aqui eu tenho peso e a normal, ó, ela é perpendicular ao plano. Então, se o plano está aqui, uma força perpendicular está apontada para o centro, né? A mesma coisa do lado direito. Eu tenho o peso e isso, e aqui eu tenho a normal apontada para o centro. Beleza? O que nós vamos agora discutir é o seguinte: nós vamos aplicar a equação da força centrípeta, que é a resultante das forças apontadas para o centro, exatamente para alguns pontos. Primeiro, eu vou começar com o ponto B, né? A resultante das forças apontadas para o centro, Ivan disse que é a força centrípeta. E como é que fica a aplicação dessa equação no ponto B, que é esse ponto inferior? Vamos lá? Força centrípeta é M, velocidade em B ao quadrado sobre o raio. E qual é a força que está para dentro? Ivan, está para dentro de onde? Da curva, não é? Aqui está o centro, a força que está apontada para dentro é a normal. Menos, e quem é que está para fora? O peso. Olha aí. Então, no ponto B, a minha expressão do globo da morte ficaria desse jeito, ok? No ponto A, que é o ponto lá de cima, o ponto superior, ficaria como? Força centrípeta, está aí, M, velocidade em A ao quadrado sobre o raio, que vai ser igual. Qual é a força para dentro? Ou melhor, quais são as forças para dentro? Ó, eu tenho duas, Ivan, no mesmo sentido, eu somo peso mais NA. E para fora eu não tenho nada. Olha aí, perceberam? Então a minha equação da força centrípeta para o ponto A ficaria dessa forma. Aí alguns de vocês poderiam perguntar assim: Ivan, e nos pontos laterais, como é que ficaria a minha equação? Eu tenho que fazer alguma decomposição? Não, claro que não. E aqui é muito fácil de você visualizar e você enxergar, porque tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, o peso não é uma força centrípeta. O peso é uma força tangencial. Então o que eu percebo é o seguinte, ó, nesse pontinho de cá, você consegue ver direitinho, não é? A força centrípeta seria a para dentro, que é a normal, menos a para fora, que não tem ninguém. Perceberam? Então, nesse ponto ali, a força centrípeta, olha aí, ela seria apenas a normal, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Porque não esqueçam que a centrípeta é a resultante das forças apontadas para o centro, verdade, Ivan? Então, por isso que o peso não entra, porque o peso ele é tangente, ele não faz parte da direção radial, ok? Bom, mas dando prosseguimento, nós vamos focar um pouco a discussão nesse ponto A, porque a grande análise que se pergunta é a seguinte, não é? Ivan, o motoqueiro, ele passa pelo ponto A e, à medida que ele chega aqui, não tem duas forças que estão puxando ele para baixo. E por que, mesmo tendo duas forças ali, tentando puxar ele para baixo, por que ele não cai? E o segredo, obviamente, está na ideia da inércia.
Um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Só tem um detalhe, tende a continuar em movimento retilíneo, não esqueçam, né? Tem um detalhe importante. Será que qualquer velocidade que ele chegue no ponto A é suficiente para ele descrever a curva completa? Não. É necessário que ele chegue ali com uma velocidade mínima. E aí, Ivan, como é que eu faço isso? Vamos lá. Eu estou pegando aqui a equação do ponto A, que nós construímos agora há pouco, beleza? Então, o que você vai enxergar? Você vai pensar o seguinte, e se ele não chegar com essa velocidade mínima? O que vai acontecer com ele? Aí ele vai cair. Mas aí um detalhe, tá, turma? Interessante que você perceba. Ele vai, vamos supor que ele chegue com essa velocidade não suficiente para ele descrever a curva. Só que a queda dele não é na vertical, tá? Como muitas pessoas costumam achar, se ele perder o contato aqui, não quer dizer que ele vai cair assim e morrer. Por quê? Por mais que ele chegue, deixa eu demonstrar isso para você, e ele perca o contato aqui, por inércia, ele continua indo, se movendo. Então, por mais que ele perca o contato no topo, Ivan, por inércia ele vai, Então, por inércia ele vai, já bate aqui e já desce. Perder o contato não significa dizer que ele vai cair na vertical e morrer, tá? Construindo isso, então, pensando na ideia de perder o contato, então, nesse caso, qual é a força de contato? É o N. N é igual a zero. Perceberam? Então, aqui eu tiro N é igual a zero. E o que resta aí pra gente? Resta o seguinte, N, VA ao quadrado sobre R, e o peso é mg. No lugar do peso, eu coloquei massa vezes gravidade. Concordam? E aí, Ivan? E aí que eu vou cortar M com M e passar o R multiplicando. Então, aí, nesse momento, então, nós chegamos à brilhante conclusão de que a velocidade, que é o quadrado, ela vira raiz quadrada de RG. Então, para que o motoqueiro ele não perca o contato no ponto A e continue o seu movimento, a sua trajetória, ele precisa chegar àquele ponto com uma velocidade acima de raiz de RG. Raiz da sua identidade. Oh, meu Deus, tem uma foto tão feia. É raiz da sua identidade, né? A gente costuma dizer que essa é a velocidade mínima, raiz de RG, raiz da sua identidade. E veja que não precisa da massa, né? Ah, é verdade, Ivan, não precisa da massa, tá? Independente da massa, ele vai conseguir fazer o movimento se a sua velocidade for acima de raiz de RG. Mas vamos fazer mais uma discussãozinha aqui e eu vou pegar essa equação, e eu vou propor, pensando nas provinhas do Enem, porque o Enem adora isso, né? O Enem adora isso. Como é que seria o gráfico dessa expressão? Olha que legal! Como é que seria o gráfico da força normal em função da velocidade, Ivan? Vamos ver? VA ao quadrado sobre R, e o peso, que é mg, eu jogo para o lado esquerdo, ele passa negativo. Olha que legal. Eu vou propor, então, aqui um gráfico, ok? Isso. Mas um gráfico de quem por quem, Ivan? Um gráfico, de N em função de V. Poxa, que legal, N seria o eixo Y. Pronto, N seria o eixo Y e V seria o eixo X. Beleza? Então vamos lá, vou fazer aqui para ficar melhor para você. Então, um gráfico de N em função de V. Beleza. E aí, como é que eu vou ver? N seria o Y. Tá, beleza. V seria o X. Então, MR é fixo. Massa e raio é uma constante A. E aqui também é uma constante C. Então, V é X, né? Então, seria AX ao quadrado menos C. Olha aí. A minha função seria uma função do segundo grau e com o coeficiente C negativo. Verdade, Ivan. O coeficiente angular positivo. Então, nesse caso aqui, o meu gráfico seria algo assim. Uma curva com a concavidade para cima, porque esse coeficiente sendo positivo, e ele é positivo, concavidade é para cima. Só que esse coeficiente é negativo, de onde a minha parábola parte, e isso, né? Então está partindo daqui, desse ponto, beleza, e valor que é mg, e isso menos mg, e aí ela faz isso, que massa,
E esse ponto aqui é uma velocidade para quando a normal é zero. Qual é a velocidade quando a normal é zero? Perde contato, é raiz de RG. Esse é o gráfico. Só que essa parte aqui, inclusive, você pode dizer que não tem significado físico, né? A normal negativa, esse não tem significado físico. Então, na verdade, se aparecer na provinha do Enem, fique atentos, né? Se ele te perguntar como é que é o gráfico da normal em função da velocidade, então vai ser algo assim. Percebeu? E você já visualizou por quê. Beleza? Então estão aí as nossas discussões sobre esse tópico muito tranquilo e legal, que é o globo da morte. Agora fazer exercício, né? Vamos treinar. Grande abraço. Isso é tudo, pessoal.